Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Estou colocando aqui o nosso fone de ouvido para ficar melhor o áudio. Vamos aqui ajustando o celular. Sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. A gente voltou com as nossas lives, né? E hoje a gente tem uma live super, hiper, mega especial, que é uma live sobre dissecção aguda de aorta. E nós temos um convidado super especial também, tá? Que é o Dr. André, e daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente na live. Oi, Tami, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos voltando com as nossas lives todas as terças e quintas, tá? Geralmente nossas lives são no horário das 20 horas, que é um horário mais tranquilo, né? Para todo mundo participar e tudo. Mas a de hoje especialmente, extra, ela teve que ser esse horário um pouquinho mais cedo. Vamos ver se fica bom para a maioria, como é que fica para vocês uma live nesse horário. Mas geralmente a gente vai manter aquele nosso horário ali 19, 20 horas, agora a gente está mais para 19 horas mesmo, tá bom? Mas vocês vão me falando se esse horário tá bom, se preferem outro horário e tudo mais, certinho? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha área de atuação é a cardiologia intensiva, ou seja, eu cuido dos pacientes mais graves na cardiologia. E aí eu venho trazendo aqui no Instagram, no Face, no YouTube, um pouco sobre o manejo desses pacientes no dia a dia. Nosso foco é falar de emergências cardiológicas, emergências cardiovasculares no geral, na verdade, para que você possa ter segurança no manejo desses pacientes e que você possa ter segurança no seu plantão, certinho? Então hoje a gente vai chamar o Dr. André, tá? O Dr. André é chefe no Dante Pazanese, tá? Ele é chefe da UTI de pós-operatório e também ele é coordenador na Rede Dó. Então ele vai participar dessa live com a gente. Deixa eu já até falar aqui com ele, para ver se talvez ele esteja com alguma dificuldade para entrar. Enquanto isso, quem está entrando vai dizendo de onde que é, se é médico, se é estudante de medicina, me fala qual é a sua área de atuação, já pega aqui, ó, esse aviãozinho aqui e encaminha para outros colegas médicos ou para algum médico que você conheça, que a live de hoje é super especial e ela é super importante, tá? Porque a gente vai falar de dissecção de aorta, gente. Então, a gente realmente precisa conhecer bem esse diagnóstico e a conduta e saber realmente manejar isso. A dissecção de aorta é o diagnóstico em emergências cardiológicas mais grave de todos, tá? Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem alguns minutos de vida. Então, realmente, a gente precisa saber reconhecer rapidamente, tá? E já manejar, certinho? Então, deixa eu mandar aqui uma mensagem para o Dr. André. Deixa eu ver se ele tá... Ah, ele entrou agora. Opa! Seja muito bem-vindo, Dr. André. Deixa eu lhe convidar aqui para a nossa live. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo convidar. Se você conseguir solicitar para entrar... Ui! Opa! Aí eu derrubo aqui o celular, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não tá indo aqui pelo meu. Vê se você consegue aqui, ó, nesse videozinho aqui, nessa câmerazinha, solicitar para entrar. Que aí eu consigo aceitar. Deixa eu ver se é aqui nesse outro. Ah, consegui agora. Pera aí, que eu já vou lhe chamar. Aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Pronto. Só aguardar um pouquinho, gente. Nosso convidado super especial já está entrando. Opa! Olá, doutor! Tudo bom, Raíra? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo já, graças a Deus. Eu tava só com dificuldade de entrar aqui, mas deu certo. Tranquilo. E eu tava com dificuldade de convidar também, então deu certinho. Então tá bom. Bom, eu já até lhe apresentei aqui para a galera. Falei que você é chefe no Dante Pazanese, aí no setor de pós-operatório de cirurgia cardíaca, e que também coordenador da Rede Dó, né? Fora todos os seus outros títulos e experiência e etc. Vamos aí, é isso aí. Bom, então vamos começar.
Hoje a gente vai falar sobre dissecção de aorta, né? O que o médico não pode deixar de saber. Então, assim, primeiramente, o que seria esse bicho? O que é a dissecção de aorta? Se caracteriza pelo quê? Então, Raíli, pessoal, a verdade é o seguinte, a dissecção de aorta é uma condição que preocupa bastante no pronto-socorro, tá, pessoal? A gente tem que ficar muito atento. Para quem está no pronto-socorro, no plantão, só para vocês entenderem, a dissecção de aorta é quando a gente tem uma delaminação, fluxo de sangue dentro da parede do vaso. E aí você cria, né, você enfraquece o vaso e predispõe ao rompimento da aorta. E o rompimento da aorta vai ser fatal. A gente não tem muito tempo para reverter essa situação. Então, é uma condição que realmente preocupa bastante e existem sinais aí, né, que a gente vai comentar um pouquinho, para a gente tentar reconhecer e identificar o mais precoce possível a dissecção e atuar sobre essa que é uma das maiores emergências médicas, porque se romper a aorta, não tem outra chance. Sim. Então, acho que já dá para a galera que está acompanhando ver a importância, né, da gente conseguir dar um diagnóstico desse, porque é muito grave. É verdade que os que chegam no pronto-socorro... É verdade que quase que eu caí aqui. É verdade. Estou muito emocionada aqui, a gente não está dando para me segurar. Acho que minha cadeira acabou de quebrar, na verdade. É um tema que você vê como ela gosta do tema, né? Estou até aqui emocionada. Fazer uma dieta depois que eu quebrei essa cadeira. Bom, enfim. É verdade que o paciente que tem uma dissecção aguda de aorta e consegue chegar no pronto-socorro, ele já é um sobrevivente? Muitos morrem assim? De certa forma, sim. Tem muita gente, pessoal, é aquela situação que o paciente fala, que a família fala, fulano teve morte súbita, né? Algumas situações que podem levar à morte súbita, como o infarto, o derrame, e uma delas é a dissecção de aorta, porque o paciente que às vezes está com dor no peito, a gente vai falar, né, que uma das apresentações é a dor no peito, e como eu falei, se a aorta romper, a aorta é o maior vaso, o maior fluxo de sangue, da aorta sai tudo, né? Todos os vasos da base, cabeça, o resto do corpo. O rompimento dessa condição leva à morte súbita e você pode fazer RCP, ressuscitação cardiopulmonar no paciente à vontade, que não vai surtir efeito, né? Então, o paciente que passa por essa hora inicial, principalmente, não tem uma morte súbita em casa, tem tempo de chegar no pronto-socorro, de certa forma, ele ainda tem algum mecanismo que está segurando ali aquela dissecção e ainda não rompeu, mas isso pode acontecer dentro do hospital ainda, né? Sim, É uma corrida contra o tempo, a verdade é essa, né, Raíra? É uma corrida contra o tempo para esse paciente. Tanto quanto o infarto. A gente fala que tem que ter músculo, aqui também, né? Se a gente não intervir, a chance de rompimento é enorme. Cada hora, só para o pessoal saber, a cada hora, 10% de aumento de mortalidade, né, é o risco dessa complicação. Exato, então assim, gravíssimo, né? Daí a importância da gente reconhecer, né? Como você falou, uma das principais emergências, né? Não só cardiológica, mas assim, médicas mesmo. A gente tem que reconhecer e atuar para conseguir barrar essa evolução desfavorável, né? Então, já que a gente está falando de reconhecer, qual que seria assim, a apresentação clínica da dissecção de aorta? O que eu espero? Como que o paciente vai chegar no pronto-socorro para a gente? Então, pessoal, essa pergunta é super importante, né? Porque a identificação correta é o primeiro passo, né? Vou dar uma boa tarde para o Manuel, mandou boa tarde. Boa tarde. O que acontece, pessoal? A apresentação mais comum, né? A forma que o paciente chega no pronto-socorro, a queixa dele é dor no peito, tá? Tanto quanto pode ser um infarto, uma embolia pulmonar, uma bronquopneumonia, um derrame pleural, mas as características são muito diferentes, né? A gente sempre fala que quando você tem um paciente com dor no peito, no pronto-socorro, existem as causas que podem ser mais preocupantes, né? Causas que levam a risco de vida, infarto, embolia e a dissecção, que a gente está falando hoje aqui. Existem causas que podem ser doenças mais ou menos graves, né? Como até um herpes zoster, uma osteocondrite, uma crise de ansiedade, né? Mas a dor, as características da dor em cada uma das situações, ela pode diferenciar um pouco uma das outras. Então, na dor da dissecção, existem algumas características que, se presentes, pessoal, acende a luzinha aí, fique esperto, vai atrás da hipótese de dissecção. Quais seriam elas? Uma dor que eles falam que é lancinante, que é muito forte,
parece que está rasgando, ou parece que está enfiando uma faca no peito do paciente, indo para as costas, então uma radiação mais para dorso, tá, do paciente. Então, assim, a dor parece que está enfiando uma faca, está indo para as costas. Uma dor muito forte. Se o paciente vier com essas queixas, pessoal, fique esperto, pensa na dissecção, tá? A apresentação mais comum da dissecção, Raíra, é o paciente hipertenso. Não é obrigatório isso, tá? Não é obrigatório, mas a grande maioria dos pacientes com dissecção são hipertensos, hipertensos graves, se apresentam com hipertensão grave no pronto-socorro. E lembrar, né, que essa condição de dissecção, quando associada à crise hipertensiva, uma pressão muito alta, a gente chama, na verdade, de emergência hipertensiva. Né? Uma das causas, dos tipos de emergência hipertensiva que a gente tem, uma delas é a dissecção. Então, um paciente muito hipertenso, com uma dor torácica que vai para o dorso, que parece que é uma facada, uma dor lancinante, opa, olha aí com carinho para a hipótese de dissecção, não é a única hipótese, mas talvez seja algo que a gente tem que descartar. Sim, essa é uma apresentação clássica, né? Gente, para quem está acompanhando no Face, no YouTube, que também eu estou transmitindo, vem para o Instagram, que aqui no Instagram que está completo. Bom, essa é a apresentação clássica, né? Então, eu costumo dizer muito, gente, chegou uma dor torácica no pronto-socorro com hipertensão, por favor, pense na dissecção, né? Não é obrigatório, como você falou, a dissecção vir com hipertensão, etc. Mas chegou com a dor torácica e hipertensão, ele já está te dando, né, muita dica, então tem que pensar. Mas dá para o paciente chegar, ter uma dissecção, ter uma dissecção de aorta e não apresentar todas as características que a gente espera? Isso, existem outras formas, né, outras possibilidades de a gente também pensar na dissecção. Então, pessoal, toda dor torácica, a gente tem que lembrar das causas de dor torácica, tá? E eu sempre falo que quando você está avaliando um paciente com dor torácica na emergência, uma das coisas que a gente tem que procurar, né, até para diagnóstico diferencial da dor torácica, no exame físico é a palpação de pulso, por exemplo, que é outra coisa que pode ajudar. O paciente com dissecção, ele pode ter assimetria de pulso. Então é importante a gente ver, comparar a simetria entre os membros superiores direito e esquerdo, também a comparação entre membros superiores e membros inferiores. Então, palpar pulso e comparar em cima com em cima, embaixo com embaixo, e os superiores com os inferiores. Se houver uma suspeita, você está palpando, acha que tem assimetria, pensa na dissecção. Uma dor torácica, mesmo que não seja lancinante, dessa forma que a gente está trazendo exatamente, é algo que a gente tem que pensar. Outra coisa no exame físico que pode ajudar a gente, pessoal, quando o paciente se apresenta com dor torácica, é um soprinho, tá, que a gente pode ouvir na região da ausculta de valva aórtica, que seria a insuficiência aórtica. Tá? Às vezes, algumas apresentações de dissecção, essa delaminação da aorta que a gente fala, ela pode ser para trás, retrógrada, e pode ir em direção da valva aórtica. Isso leva à insuficiência aórtica. Você está quase se jogando, basicamente. Eu tô aqui nervosa. É que eu não apoiei direito o celular, ia caindo aqui. Tranquilo. Mas, então, eu estava falando da insuficiência aórtica. Um soprinho foco aórtico, pessoal, também pode ser um sinal importante para a gente acender essa possibilidade na nossa cabeça. Então, são dicas que a gente tem no exame físico, por exemplo, que podem aparecer. Existem outras coisas que não são tão fáceis, às vezes, a gente identificar, porque, às vezes, pessoal, o que acontece nessa situação que eu falei para vocês, da dissecção ir para trás, pegar a valva aórtica, ela pode secar, pode até fazer um derrame pericárdico, abafamento de bulha, esse tipo de coisa. Não é tão comum, mas é um pouco mais difícil para o não cardiologista identificar, mas eu diria que a palpação de pulso não é complexa, né? Um ponto importante aqui. Eu diria que esse sopro de insuficiência aórtica, quando a gente escuta, também é um sinal importante, porque não é tanta coisa que se apresenta com insuficiência aórtica no pronto-socorro, né? Então, é um sinalzinho importante que a gente tem aí, principalmente no paciente com dor torácica, mesmo que não seja essa dor torácica típica, lancinante, típica dor, às vezes ela se confunde muito com a dor do infarto, né?
Sim, e a gente tem que lembrar que também a dor é subjetiva, a caracterização às vezes é difícil, né? Então a gente tem que ir além. Já que você está falando de manifestações que podem vir junto com a dissecção, então, por exemplo, a dissecção estampogear, né, dissecção da ascendente, da aorta ascendente, ela pode descer, pegar a válvula, né? A válvula aórtica, fazer um sopro de insuficiência aórtica, mas a coronária está bem ali do lado. Será que ela não consegue dissecar ali para a coronária fazer um supra? Eita, dor torácica e supra, eu vou pensar que é infarto, e agora? Então, esse é um ponto importante que a Raida tocou, né? Quando a dissecção ela vai para frente, então a aorta torácica, a aorta abdominal, ela não acomete essas estruturas, mas às vezes ela pode ir para frente e ir para trás também. Ela tem um orifício de entrada. Esse orifício de entrada ele vai variar, é o ponto de entrada. Se ele continua no fluxo normal, ele pega a aorta torácica, a aorta descendente, pode até pegar as ilíacas lá embaixo. Mas se ele for no outro sentido também, ele vai em direção à válvula aórtica, ele vai em direção à coronária, né? E aí pode se manifestar com insuficiência aórtica, que a gente falou, com tamponamento. E se tiver tamponamento, pessoal, por isso que eu falei, nem sempre é hipertensão. Se ele começar a ter o tamponamento, ele pode começar a ter o contrário, a diminuição de pressão. Em algumas situações, pessoal, como ele está voltando, ele pode pegar a coronária. E aí, dissecando a coronária, acontece trombose coronária, fecha a coronária. E aí, o fluxo de coronária vai para zero. E aí, o elétro começa a mostrar esse tipo de hipofluxo coronariano e a manifestação de uma oclusão total da coronária no elétro se dá por um supra do segmento ST. Uma dica, pessoal, é o seguinte: pela anatomia da aorta, a dissecção geralmente quando acomete uma coronária, é a coronária direita. Então, se a gente tiver um paciente com dissecção que oclui a coronária, provavelmente vai ser a direita, e o supra ele vai se manifestar em D2, D3 e AVF, que são as derivações precordiais, das derivações inferiores, que pegam a parede inferior, que é ligada pela coronária direita. Então, fica aí a dica. Dificilmente a gente vai ter uma dissecção e um supra na parede anterior, por exemplo, né, que não é a coronária esquerda que é acometida nessa situação. E aí é muito difícil. Não é um diagnóstico fácil, pessoal. O paciente é com dor torácica. Você fala, olha, tem um supra. Aquilo pode ser uma dissecção? Pode. Por isso que aí é onde, se você tiver uma suspeita de assimetria de pulso do paciente, poxa, vamos tentar fazer um raio-x antes de fazer alguma medida para síndrome coronária aguda. Porque aí a gente fica na dúvida, né? É coronária, isquêmica, é dissecção, né? Então, um ponto importante, velho, que eu sempre comento é o seguinte: se você tem um paciente com dor torácica, não tem assimetria de pulso, a dor é bem sugestiva para infarto, ele tem um supra, você não é obrigado a fazer raio-x de tórax para tratar esse paciente. Ah, eu não estou no hospital que tem hemodinâmica, eu só tenho fibrinolítico, vou ter que fazer fibrinolítico no paciente. Para fazer fibrinolítico não é mandatório o raio-x. Tanto que a gente tem um tratamento fibrinolítico pré-hospitalar, onde o paciente não faz raio-x, né, no tratamento pré-hospitalar para poder fazer trombólise. Então, não é obrigatório. Ele torna-se obrigatório quando você tem uma suspeita de dissecção. Né? Então, você está no pronto-socorro, pessoal. Aí está aquela desorganização difícil, pronto-socorro lotado, você acha que é um infarto, tem um supra, você vai começar a tratar infarto, mas o técnico da radiologia está almoçando, não consegue fazer o raio-x agora. Se você não tem suspeita de dissecção, você vai fazer o tratamento dele de infarto, vai trombolizar e não precisa do raio-x para isso. Lógico, está fácil, é tranquilo, vai 2, 3 minutinhos, o cara vem aqui com a máquina, faz um paciente na sala de emergência, ótimo, vamos fazer e beleza. Agora, se tem a palpação de pulso, assimétrica, se tem na história alguma coisa que levanta essa leve para você, que é uma dissecção, aí é melhor, o técnico está almoçando, vamos esperar esse cara voltar, porque a gente não pode fazer algumas coisas que a gente faz no infarto se o paciente estiver dissecando. Exatamente. Então, às vezes fica essa dúvida, né? Ai, meu Deus, se supra pode ser dissecção, não vou trombolizar. Não, calma, não é assim. Dentre as contraindicações do trombolítico, a dissecção é uma delas. É só que você vai procurar todas elas, né? Então, procurar, não é, ai, tem supra, acho que não é dissecção, eu vou trombolizar. Não, tem supra, eu vou escutar, ver se não tem um sopro de AO, vou ver pressão e pulso, né? Aí vai diminuindo a chance de ser dissecção, né? Ah, teu raio-x é disponível, como você falou,
eu posso fazer aqui mais um ponto, ah, tô tranquilo, eu vou trombolizar meu paciente. Então, assim, uma pergunta que já me fizeram, ah, então se eu auscultar, não tiver sopro de AO, pressão e pulso não tem assimetria, o raio-x não tem alargamento, com certeza não é dissecção? Não, você não conseguiu descartar com certeza, mas você conseguiu reduzir bastante a probabilidade, né? História clínica, exame físico. Até porque, probabilisticamente falando, em termos de número, pessoal, incidência de infarto é muito maior do que incidência de dissecção no pronto-socorro, tá? Então, a gente também não pode comer bola, se estou com medo, você faz tudo. Nada indica tomar dissecção. Você vai deixar de tratar muito mais infartos do que deveria, porque de 10 pacientes que vão ter se apresentar no pronto-socorro, a gente vai ter uma ou no máximo 2 dissecções para 10 infartos, tá? Essa vai ser a proporção. Então, a gente não vai negligenciar o infarto. É como a Raíra falou, a gente tem que ter as pistas positivas para a gente se apoiar nessa hipótese, tá? Você trabalha num hospital e tem recurso, está meio na dúvida, tá? Você pode lançar mão de outros exames também. Às vezes, quem tem eco na emergência pode ser uma ferramenta que pode ajudar a gente a ver um pouquinho de secção, puder na órbita proximal, né? Ou mesmo até a tomografia. Mas a mensagem é, não vai se apoiar na necessidade desses exames que são mais avançados para toda a dor torácica, principalmente quando tiver um supra, que a gente tem que correr com o paciente para abertura do vaso. Então, acho que separar uma coisa da outra é importante. Então, não tem assimetria de pulso. Raio-x não tem alargamento mediastino. A história também não sugere, não adianta ficar procurando pelo em ovo, né? A gente vai tratar como se fosse infarto. Que vai acontecer até para o cardiologista, né, Raíra? A gente vê em hospitais de referência de cardiologia, o pessoal no pronto-socorro às vezes achar que é uma síndrome coronária aguda, né? O paciente às vezes vai para hemodinâmica, vai ser hipótese, já tomou os antiplaquetários, e na hemodinâmica ele descobre então uma dissecção. Isso pode acontecer, pessoal, isso é difícil até para o cardiologista, isso não é simples, tá? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas seguindo esse passo a passo, a chance é bem minimizada. Então a gente vai ficar com situações onde é difícil para todo mundo. Ninguém vai poder julgar, é fácil ser julgado depois, né, no dia seguinte. Mas para quem sofre, quem está no pronto-socorro, né, se fizer tudo certinho, a coisa caminha bem na maioria das vezes. Sim. Bom, estamos com o nosso paciente, vimos que é dissecção de aorta. E agora? O que eu vou fazer com ele na sala de emergência? Né? Qual o tratamento que eu posso fazer para reduzir essa mortalidade dele? Né? Até ele ir para o tratamento definitivo. Então, pessoal, se vocês acham que é uma dissecção porque tem assimetria de pulso, a dor ela é bem sugestiva de dissecção, a gente tem que fazer o diagnóstico de dissecção. Né? A forma com que a gente faz o diagnóstico de dissecção é através da tomografia de aorta. Tá? Dá para fazer por outra forma? Dá. Você pode fazer um epitransofático, mas é muito mais fácil no pronto-socorro e muito mais disponível no pronto-socorro você fazer através da tomografia com contraste. Então, é o exame que é mais utilizado na prática clínica para dar esse diagnóstico. Tá? E aí, pessoal, a tomografia, que, como eu falei, é com contraste, vai ver a luz falsa, né? E a gente vai ver o contraste indo por 2 luzes da aorta, né? E aí a gente vai ver onde é o orifício de entrada, está cometendo a aorta torácica ou só a aorta abdominal, né? Porque existe aí uma diferença muito grande em termos de abordagem. Quando tem a aorta torácica, é muito mais grave e a gente tem que tomar uma conduta um pouco mais agressiva de quando é uma dissecção só de aorta abdominal. Pegou a aorta torácica, né, a gente vai ter que pegar e acionar o pessoal da cirurgia, entre outras coisas que a gente vai fazer até a gente conseguir colocar o paciente efetivamente na mesa. Porque não é assim, né? Você está no pronto-socorro, o cirurgião cardíaco está do seu lado 24 horas ali. Você aciona uma retaguarda, o pessoal vai tentar vir o mais rápido possível. Até o paciente ir para a sala, não é coisa de 5 minutos. A gente sabe da logística, isso é em qualquer lugar do mundo. E também tem algumas medidas clínicas que a gente faz enquanto a gente aciona o procedimento, né? Mas vai ser imprescindível. Vai ser imprescindível na dissecção que a Raíra falou, que ela chama de estanforar. Estanforar, pessoal, pegou a aorta torácica, é isso. Estanfor B é só a aorta abdominal. Pegou a aorta torácica, que a gente chama de A, e é indicação cirúrgica, além das medidas clínicas
Pode falar, você ia complementar. Não, eu só ia falar sobre o tratamento clínico, né? Então, estamos lá no nosso plantão na emergência com essa bucha. Realmente uma dissecção. Se não é cirurgião, não vai abrir, tem que chamar o cirurgião. Até ele chegar, o que eu posso fazer, né? Então, aquele paciente geralmente chega com a dor torácica de início já muito intensa, né? Desde o começo, lancinante, tudo, rasgando. Tem um paciente que descreveu como uma dor grossa uma vez. Varia um pouco, né? As descrições. E ele está com 240 por 130, né? Está com a frequência de 120, ele está com muita dor, né? Está rasgando a parte artéria do corpo. Então a gente tem que entrar com as medidas. Então, fazer analgesia, né? Com opiáceos mesmo. Controlar a frequência e controlar a pressão o mais rápido possível, né? Na diretriz de hipertensão, eles colocam controlar em 20 minutos, né? Que é a emergência hipertensiva pior que pode existir, ou uma das piores, né? Então, ao contrário de, por exemplo, no AVC, que a gente não baixa tanto, porque não pode aumentar a área, enfim, né, de isquemia, a área de penumbra vai virar isquemia. Aqui na dissecção, cada batida numa pressão muito alta, né, tem risco de expandir. Então, a gente tem que realmente normalizar a frequência IPA, e é pressão sistólica entre 100 e 120, né, frequência cardíaca ali 50, né, então, para realmente segurar esse paciente e ele poder ir para a cirurgia, né, sendo a dissecção da aorta torácica. Exatamente. É como eu falei, pessoal, assim, se a gente for olhar, né, tudo isso que a Raíra falou tem que ser feito, eu vou comentar um pouquinho sobre como fazer, né, porque você fala assim, controle da pressão, mas eu vou dar um captopril para ele ou outro fármaco, né, como que a gente vai controlar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas às vezes até para levar para tomografia, pessoal, a gente tem que fazer analgesia antes, né, se às vezes você nem tem o diagnóstico de dissecção, o paciente está com tanta dor que deixa ele agitado até, não vai parar quieto para fazer a tomografia, porque está com muita dor. E aí, a Raíra comentou muito bem, muitas vezes a gente vai fazer um derivado de morfina, porque não é um cetoprofeno, não é um analgésico mais simples que vai realmente aliviar o paciente. Então, é uma dor geralmente intensa, se for muito intensa, até para fazer a toma, a gente já lança a mão da analgesia. Então, você pode fazer um derivado de morfina para ele faz a tomografia, confirmou uma dissecção, por exemplo, do tipo A, eu vou acionar a cirurgia que vai chegar o mais rápido possível para o meu serviço, para tentar viabilizar a idade do centro cirúrgico. E o que é mais importante aí? É a gente controlar, né, o que a gente chama de duplo produto, que é a frequência e a pressão. E aí, pessoal, lembra que estou falando aí numa situação onde o paciente está com pressão elevada, né? Porque tem as situações onde ele pode estar tendendo a hipotensão, e aí você não vai se aplicar uma redução de pressão se ele já está com hipotensão. Mas, na grande maioria das vezes, que está muito hipertenso, que é uma emergência hipertensiva, na emergência hipertensiva, pessoal, a droga de escolha é o nitroprusiato, tá? Então, não adianta ficar dando captopril para o paciente na porta, ou qualquer outro fármaco via oral, você não vai conseguir reduzir a pressão rápido. Aí a gente precisa reduzir rápido, não é reduzir em 1 hora e meia, não é reduzir rápido. Então, um vasodilatador potente, de resposta rápida, como o nitroprusiato, é o fármaco de escolha, tá? E não precisa pegar acesso central para isso, é a via periférica mesmo, você vai usar o nitroprusiato, vai titulando, começa com 3,5 de hora, vai dobrando a dose, vai medindo a pressão e dobrando a dose a cada 2, 3 minutos, aumenta, vê a pressão, até chegar, né, num alvo mais legal, aí pelo menos 12, 13, no máximo 14 de sistólica, para esse paciente controlar bem bonitinho a pressão dele é super importante. E controlar a frequência cardíaca, que também é indicação, pessoal, para controle de frequência cardíaca, acaba sendo um beta-bloqueador injetável, tá? Por quê? Porque não é rápido. Qualquer fármaco via oral que a gente vai utilizar para o paciente não vai ser rápido. Não adianta eu dar um metoprolol, um atenolol, um propanolol via oral, até eu conseguir começar a baixar essa frequência, ou a aorta rompeu, ele já está no centro cirúrgico, eu não consegui atingir meu objetivo. Então, a gente tem que também controlar rápido essa frequência, chegar lá em torno de 55, 60 de frequência, com uma sistólica em torno de 12, 11, 12, máximo 13. Aí a gente vai minimizar. O que é o objetivo desse tratamento? Minimizar o risco de romper a aorta, para dar tempo do cirurgião chegar, para dar tempo de levar para o centro cirúrgico e de fazer o que tem que ser feito no centro cirúrgico. Então, esse é o raciocínio, viu, pessoal? Você concorda, pertinho. Sim, mas rapaz. Não quero capturar, pelo amor de Deus.
A diretriz brasileira, a última de hipertensão, que é do ano passado, 2020, ela traz isso, né? Que esse controle da PA e da frequência reduz a mortalidade do paciente, porque, né, reduz o risco dela romper até ele conseguir o tratamento definitivo, né? Os fármacos que a gente mais usa, até para controle de frequência, geralmente para quem tem metoprolol injetável, acaba sendo uma opção boa, 5 miligramas, que você pode repetir 3 vezes a cada 5 minutos, até chegar na frequência desejada. O esmolol é um fármaco muito bom também, que a gente pode fazer, tem uma vida mais curta, você pode fazer uma dose de ataque, deixar um drip em infusão contínua, também vai reduzir muito bem, mas os dois são injetáveis. A mensagem é usar o beta-bloqueador injetável. Lógico que a gente vai respeitar aí se o paciente não tem asma, se não tem uma contraindicação absoluta para o uso do fármaco. Mas, em não tendo, né, seriam as drogas de escolha, metotrexato e o beta-bloqueador injetável para controlar esses dois componentes do produto. Exato, acho que a mensagem é, poxa, a gente está diante da pior emergência hipertensiva, uma das piores, né? Pior emergência médica. Então a gente não vai com dipirona, a gente não vai com captopril, a gente não vai com algum beta-bloco viómetro, provavelmente, a gente tem que ir com injetável mesmo, né? Realmente barrar esse processo. Então, tratar a dor de verdade, entrar com medicação EV tanto para pressão quanto para o controle da frequência, né? E aí o nosso... Ai, desculpa. Pode falar. Não, acho que é legal a gente comentar, não sei se você ia falar da dissecção do tipo B. Qual é o tratamento da dissecção do tipo B, ou você quer deixar para depois? Que manda, hein? A gente pode falar já também, que eu estou focando muito no ar, né? Não, é porque a gente pode ter uma dissecção do tipo B, pessoal. Tipo B não indica um tratamento cirúrgico de imediato, como é essa corrida aí para o centro cirúrgico do tipo A. No tipo B é igual ao que a gente comentou do tipo A, tá? A gente vai controlar a pressão, a gente vai controlar a frequência cardíaca, vai usar os mesmos fármacos, tá? Mas não tem necessidade de cirurgia imediata. Existem algumas situações, né, Raíra, onde a gente tem que operar o paciente com dissecção do tipo B, tá? Então, se você começou o tratamento clínico para ele, se você controlou a frequência cardíaca, você controlou a pressão arterial, já está 12 por 8 de pressão, a frequência cardíaca está 55, que a dor persiste, por exemplo, a dor continua ou está aumentando, aí sim você vai indicar um tratamento cirúrgico. Então, é refratariedade às medidas clínicas na dissecção do tipo B que leva à indicação de um tratamento cirúrgico, tá, pessoal? Uma outra condição que vai indicar é se você começar a ter isquemia em membros inferiores, porque a dissecção do tipo B, ela pega a aorta abdominal e ela pode dissecar, continuar dissecando, femoral, ilíaca, né? Então, se você começa a ter uma perninha que fica totalmente fica sem pulso, começa a ficar roxeada, começa a ficar gelada, ou seja, sinais de comprometimento de insuficiência arterial em um dos membros, é uma outra situação onde a gente acaba acionando a equipe de cirurgia de uma forma mais aguda aí, mas a grande maioria das infecções tipo B, elas são mais tranquilas, não tem esse comprometimento nos membros inferiores, a gente controla bem a dor com as medidas clínicas, e a necessidade da intervenção cirúrgica no pronto-socorro, ou meio que precoce, digamos assim, ela não é frequente. Mas esse paciente com dissecção tipo B, que a gente controla clinicamente, num segundo momento, a cirurgia vascular vai entrar na jogada, vai avaliar o paciente e muito provavelmente vai indicar o procedimento, mas que não precisa ser feito logo de cara na chegada do paciente em caráter emergencial. Show de bola, é importante mesmo falar, eu fico focando muito na mas enfim, a urgente para abordagem, né? Acho que para finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre a cirurgia e alguma coisa do pós-operatório, que o pessoal pergunta muito, né? Não é todo lugar que tem, eles gostam de saber o que seria uma particularidade do nosso pós-operatório aí de cirurgia de sexo de aorta, cirurgia de urgência. A cirurgia de dissecção, pessoal, só lembrar vocês, assim, é uma cirurgia de altíssimo risco, tá? Primeiro que uma cirurgia de emergência, toda cirurgia de emergência já tem um risco muito maior do que qualquer cirurgia eletiva. Existem algumas complicações que podem acontecer no paciente pela dissecção, né? E vão complicar até o pós-operatório dele. A gente falou da dissecção de coronária, mas o que pode acontecer também é dissecar a carótida, ele tem um AVC junto com a dissecção. Né, isso vai trazer um comprometimento funcional de longo prazo. Mesmo que a gente corrija a dissecção, isso provavelmente vai trazer um impacto neurológico desfavorável. A dissecção pode acometer
a aorta torácica, ela pode descer para a aorta abdominal e pode dissecar as artérias renais, se o paciente evolui com insuficiência renal, e isso tudo se instala já no pré-operatório, né? E, obviamente, vai ter consequências também no pós-operatório. Então, o paciente que tem uma dissecção e chega com sintomas neurológicos associados, pessoal, então, até uma dica, por exemplo, para quem está no pronto-socorro, que às vezes a família traz um paciente, né? Fala, olha, doutor, ele paralisou um lado do corpo e tal, e eles falam, deve ser um AVC e tal, mas na história, eles falam, não, mas ele estava com uma dor muito forte também, começou com uma dor, então fique esperto, que pode ser uma dissecção que associou a uma dissecção de carótida, né? E aí tem um AVC associado, assim como pode ser com a coronária, pode ser com a carótida. Então, são quadros que realmente complicam ainda mais. A cirurgia em si, pessoal, ela vai envolver muitas vezes a correção da porção da aorta que foi acometida, tá? Então, por exemplo, cometeu, se não for retrógrada, pegou a aorta torácica e foi para frente, mas só pegou a aorta torácica, não pegou a abdominal, provavelmente eles vão fazer o quê? A retirada da porção acometida e a colocação de um tubo, né? Então, um tubo em aorta ascendente, por exemplo. Se ela for também retrógrada e pegar a válvula aórtica, provavelmente eles vão usar um tubo valvado. Tem que trocar a válvula e também fazer um tubo para corrigir a aorta. Quando pega a aorta torácica e abdominal, não é infrequente eles fazerem a correção da aorta torácica com um tubo e a aorta abdominal com stent. A correção endovascular da aorta abdominal é muito mais usada do que qualquer outro tipo de procedimento. Colocação de stent na aorta abdominal é tratamento de eleição para a parte cirúrgica, digamos assim, da secção abdominal. E a aorta torácica já a gente faz de forma aberta, com tubo, esse tipo de coisa. E, então, assim, é uma cirurgia, pessoal, que primeiro, a família tem que ser informada que é uma cirurgia de alto risco. Se o paciente não chegou com déficit localizatório, ele pode fazer um AVC durante a cirurgia, né, porque a dissecção pode evoluir daqui para frente ainda também até a gente conseguir corrigir, né? Então, a família tem que saber que existe um risco de dano neurológico, um risco de dano renal, porque se nem diagnosticou ainda, né, a dissecção renal, muitas vezes, ou o acometimento que isso pode ter no paciente, né? Então, as taxas de mortalidade são importantes, né? É uma cirurgia que tem alto risco de mortalidade. Quando a gente fala de alto risco, né, pode variar aí desde 5, 7% no paciente que não tem AVC, não tem nada de dissecção, até quase 30, 40% no paciente que tem uma dissecção de aorta, por exemplo, uma dissecção de carótida associada, né? Então, é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia de emergência. E no pós-operatório, talvez a peculiaridade que a gente se atenha mais no pós-operatório é justamente não deixar o paciente ficar hipertenso no pós-operatório, porque tem muita sutura na aorta, né? Você tem uma pressão mais alta nesses pontos de sutura, aumenta o risco de rompimento. Então, o maior cuidado no pós-operatório imediato que eu destaco aqui é o controle de pressão arterial e também o risco de sangramento no pós-operatório, uma cirurgia que tem um maior risco de sangramento no pós-operatório. Tá? É uma cirurgia que demanda um cuidado, uma atenção muito grande, não só no intra, como no pós-operatório, porque até para fazer a cirurgia, né, Raíra, existe uma técnica que o cirurgião usa, que é a parada circulatória total, né, quando envolve a aorta torácica, principalmente os vasos da base que está próximo da carótida, mesmo que não tenha pegado a carótida, né? O que acontece? Quando ele manipula aquela região, ele faz uma parada circulatória total, ele canula, né, ele protege os vasos cerebrais da manipulação que ele vai fazer na hora, né? Isso faz uma hipotermia mais profunda, isso faz com que a próprio tempo de cirurgia aumente e a circulação extracorpórea, que é onde o paciente fica mantendo que a cirurgia aumenta também. Quanto mais tempo de circulação extracorpórea, maior inflamação no pós-operatório. Eu vejo que as coisas elas se acompanham, né? Assim, a gravidade ela anda junto com as consequências dessa gravidade. Uma cirurgia de alta complexidade, duração muito longa, de tempo de circulação extracorpórea grande. A circulação extracorpórea, quanto mais tempo, maior a inflamação no pós-operatório, eventualmente vasodilatação, uso de droga radioativa, tudo isso vai acompanhar esse manejo do paciente. É um combozinho, né? Sim. Tem um pacotinho.
É o mais grave, né? No POI. Dissecção de aorta. Ah, sim, são cirurgias que a gente já espera um pós-operatório imediato, primeiro, segundo dia, bem desafiador. Bem intensas. Bem intenso. Certo. Estamos aqui 17h40. Tem algumas perguntas. Dá tempo das perguntinhas? Dá, opa. Opa, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Peraí. Perdi a pergunta. Deixa eu ver. Perguntaram aqui. Eu vou começar por essa aqui, nas questions. O tipo B pode causar trombose? Olha, pessoal, a aorta é um vaso que ele é de grande calibre, mas quando ele disseca, como eu falei, principalmente indo para vasos menores, né, tipo B, também para a perna femoral, ilíaca, a luz falsa, né, gera um turbilhonamento de sangue ali, um sangue que não fica com aquele fluxo laminar, e aí que a gente pode ter a trombose e a falta de circulação. Então, de certa forma, isso pode acontecer e é o mecanismo pelo qual a gente tem a obstrução do fluxo de sangue, sim. Tá? Certo. Achei aqui a outra pergunta. Meu irmão teve uma dissecção. Stanford Bay. Inicialmente o eletro apresentou um supra. Após a repetição, nem o eletro, nem o eco apresentaram alterações. Só detecção na angiotensão de tórax. Acho que ele quis dizer que não tinha acometimento de coronária depois, né? Isso. Às vezes, pessoal, também assim, tem que ver, não sei a idade do seu irmão, tudo, tem que ver se é um supra realmente verdadeiro, não é uma repolarização precoce, porque a dissecção do tipo B, ela não tem como acometer a coronária, ou ela não é do tipo B, né? Porque a coronária está lá em cima na aorta torácica. Então, ou a gente tem um orifício de entrada que não foi visto lá e ela é do tipo A, ou o supra não era um supra relacionado à dissecção, ao supra da coronária secada, né? Certo, e acho que mais aqui eu só encontrei a Carla dando um olá para você. Carla da UTI, enfermeira deu um olá. E acho que eu não encontrei mais nenhuma pergunta, não. Mas se tiverem mais dúvidas, galerinha, a live vai ficar no feed, então podem deixar nos comentários lá, a gente pode responder por lá também. Certinho. E uma pessoa colocou que tá tendo reverberação do meu áudio, não sei se tá para todo mundo. Tá aí para você também? Não, né? Não, tá bom. Beleza, muitíssimo obrigada pela sua participação, por essa palestra, essa aula maravilhosa. É muito didático, compartilhou um pouco do muito conhecimento que você tem sobre dissecção, PO, etc. E queria deixar meus agradecimentos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Caíra, sempre foi um prazer aí estar batendo esse papo com você. A gente está à disposição aí para fazer outros bate-papos quando puder. Pessoal, obrigado pela paciência conosco. Obrigada, gente. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.